Olá, vamos à terceira parte do capítulo 12 de Missionários da Luz. André diz, né? Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas ao serviço de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os cantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. E Manassés observou cuidadoso. Como sabe, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo a espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o futuro de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer, que atividades intensas exigia dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens, ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Mas o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói um lar organizando plantas prévias. Então, o homem rudimentar constrói seu lar de maneira grosseira, da forma que consegue, né? Mas o que já atingiu certo grau constrói usando engenharia, arquitetura, enfim. Essa é a comparação que ele faz com a construção do lar, nosso corpo. Indicando o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou sorridente: não estamos aqui senão cogitando nos projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre o classificava como o templo do Senhor. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Nos dispunhamos a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e me apresentou. É nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo sua simpatia pessoal. Trata-se de uma de nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais nas zonas inferiores. E ela disse: não vejo nisso abnegação alguma, cumprirei tão somente meu dever. E me olhando desassombrada e serena, asseverou:
As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto aos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Interessava-me a história daquela irmã, despretensiosa e simpática, e por isso mesmo me animei a perguntar: regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tocada por sublime dedicação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas que não chegaram a cair, emocionada talvez pela minha observação sincera. Estendendo-me a mão gentilmente e dando a ideia de que não desejava continuar a conversa relativa ao assunto, disse comovida: muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, me ajude com seu pensamento amigo. Nesse ponto da ligeira conversa, Manassés indagou: já recebeu todos os projetos? E ela respondeu: sim, não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma. Está satisfeita? Muitíssimo, respondeu ela. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia, e eu continuo na condição de grande devedora. Em seguida se despediu calma e afável. Manassés compreendeu a minha curiosidade e explicou: Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiou caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era um homem probo, quer dizer, um homem íntegro e trabalhador. E apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhes prendiam às atividades de homem de bem ao campo social em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava sua influência no lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. Olha a advertência que ele faz na criação dos filhos, né? Nosso amor tem que estabelecer limites. Limite também é uma forma de amar. O filho precisa se preparar para o mundo. O mundo não trata as pessoas como os pais tratam. 3 rapazes e uma jovem cuja preparação intelectual exigia os mais árduos sacrifícios caíram muito cedo em desregramento de natureza física e moral, a pretexto de atenderem às obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente, ou seja, trabalhar com dificuldade, para conseguir não só a reencarnação dela própria, como também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Quantos anos gastou para obter semelhante conceição? Eu perguntei impressionado. Mais de 30. Imagino os seus sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés. A experiência será bem dura, porque 2 rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliar na viuvez precoce terá apenas a filha,
que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. E a dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se aproximou de nós, procurando por Manassés. Depois de saudações afetuosas, ela explicou gentil, dirigindo-se ao novo amigo: desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo o pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram, planejando-o com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, eu desejaria modificações. Em que sentido? Interpelou surpreso, né? A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis pela forma física, e em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar, eu estimaria que a tireoide e a paratireoide não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse-lhe: tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. E ela disse: prefiro a feiura corpórea. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Então, problemas com a tireoide atuam no nosso metabolismo e trazem obesidade ou magreza, né? Dependendo se é hipo ou hipertiroidismo, né? Enfim, interferem em nossa beleza física. Provavelmente ela se comprometeu por causa de seus atributos em outra existência e é isso que ela quer consertar. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e, tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a me mostrar os mais interessantes ilustrações de órgãos do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, naqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando meu amigo ponderou: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com sistemas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente.
O médico do futuro conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Ou seja, eu tenho uma deficiência, uma questão física. Qual é a mensagem moral que está por trás dela? Olha a visão futurista da natureza. Vamos entender de verdade a frase "o corpo fala", porque as questões morais, sentimentais, psíquicas serão vistas no biológico. Porém, desejando prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou pequeno gráfico e, me apresentando as linhas gerais, acentuou: aqui temos o projeto da futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros? Desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. E porque extrema curiosidade vagueou nos meus olhos, Manassés explicou: esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou, num momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do recurso natural que a situação lhe impôs. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Então, quando se comete um crime, nunca mais seremos os mesmos. O arrependimento nos persegue e muitas vezes a vítima também nos persegue e atua sobre nós. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. Porém, o amor transformou o caráter do trabalho em pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento. Veja o que a gente fala, né? Não precisa ser olho por olho, dente por dente. Ele escolheu carregar a ferida que causou no outro. Temos aí o quê? A lei do amor. Senão, a justiça não seria justiça, seria vingança. Então, o nosso amigo vai voltar, né? Sem precisar do espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber se manter fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação.
Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava: segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que o espírito se disponha a precisa transformação no Senhor, atua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre multidão de pecados. Examinei impressionado a planta educativa e, por que não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo o estado da alma, o companheiro continuou: são inúmeros os projetos de corpos futuros em nosso setor de serviço. Depreende-se, na maioria deles, que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiá-la no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos obrigados a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. E durante alguns dias, ali permaneci na instituição benemérica, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida, a cada um por suas obras. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.